Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. É uma honra estar com os irmãos, com os pastores, queridos irmãos, com o meu amigo, também mais chegado que irmão, o pastor Juan, quem eu tanto amo, eu e minha família. Também vi o Lucas, o pessoal do Souza, eles ficam conversando ali, mas eles são de Deus, olha lá, Deus abençoe a vida deles. E eu amo muito também a cidade de Jundiaí, né? A minha família tem uma ligação aqui com Jundiaí, não só por causa de... Tem um barulho assim aqui, não precisa, irmão, obrigado. Não só por causa da igreja, né? Mas parentes de sangue mesmo na região de Montemor, e a família Walker, não sei quantos conhecem a família Walker, há muitos anos moram aqui, né? O missionário Harold Walker, eles foram discipuladores dos meus pais, né? E muitas vezes nós estivemos aqui em Jundiaí, na escola cristã aqui de Jundiaí. Já mês passado eu completei 18 anos de púlpito, meus irmãos. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade. O meu primeiro sermão foi no dia 26 de maio de 2001. Eu tinha 15 anos de idade. Então, às vezes, é a idade de alguém aqui, né? Já tem 18 anos. E nós completamos isso aí agora, algumas semanas atrás. Então, eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de estar aqui em Jundiaí, na região, e que Deus abençoe muito vocês nessa conferência. Amém, queridos? Como diz o nome, né? Que vocês possam ir mais profundo mesmo, e crescer aí, raízes profundas na presença de Deus. Quero ler com vocês o Salmo 120. O Salmo 120 é um salmo muito bonito. Você sabia que do Salmo 120 ao Salmo 134 são conhecidos como salmos de peregrinação? É um conjunto de 15 salmos, né, do 120 ao 134, conhecidos como cânticos de romagem, cânticos, às vezes, algumas traduções falam cânticos dos degraus, porque, de acordo com o entendimento do grande número de biblistas, esses salmos eram salmos há muitos séculos cantados pelo povo de Deus quando eles subiam para a adoração no templo. Então, são salmos muito bonitos que vão num crescente. E esse é o primeiro desses salmos, conhecidos então como salmos de peregrinação. É uma oração, um cântico individual de uma pessoa que estava aflita. E olha que bonito esse salmo, lições dele para a nossa vida. Salmo 120, cântico de peregrinação. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que Ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com as flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Que a palavra de Deus se multiplique sobre as nossas vidas, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Eu me lembro de uma vez, quando eu estava no ginásio, né, no ensino fundamental, que a professora de matemática, ela pedia para a gente levar o exercício, a lição de casa, na mesa dela para conferir e dar um visto, né? E meu nome é Davi, letra D, eu sempre fiquei no máximo até o número 9 na chamada, né? Tem o Alfredo antes, tem a Beatriz, a Bárbara, né? O Caio, aí logo vinha um outro Daniel, às vezes tinha na minha sala. Quer dizer, eu sempre era chamado no início das coisas, né? Inclusive, tomei muita falta já na faculdade, na PUC, porque eu ficava liderando o clubinho na faculdade, não dava, às vezes, tempo de chegar para a chamada, mas eu liderava mesmo assim, passei, formei, dá tudo certo, viu, meus irmãos?
E eu lembro que a professora de matemática me chamou, e aí eu levei o exercício para a mesa dela, e ela olhou assim, era um colégio cristão, me formei lá no Colégio Batista Getsemane, em Belo Horizonte, ela olhou assim no meu dever, assim, aqueles garranchos, assim, sabe? Minha letra, meus números não estavam muito bonitos aquele dia, mas eu tinha feito, né, o dever. E aí, ela olhou para mim e falou assim, você fez isso agora. Eu falei, não senhora professora, eu fiz isso na minha casa ontem, eu deixei de jogar Nintendo 64 para fazer o dever, e eu fiz ontem. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, você fez esse dever agora ali, eu comecei a chamada, e você fez agora esse dever. Falei, professor, eu acabei de te explicar que ontem, na minha casa, eu fiz esse dever. Então, eu trouxe aqui porque eu fiz ontem. Aí ela virou e falou assim, por que o Espírito está me dizendo que você fez em casa? Eu falei, só se for o Espírito das trevas, professor, só se for o demônio que está falando com a senhora. Eu falei, porque eu fiz ontem. Aí eu fui expulso da escola, foi uma bênção, tá vendo, meus irmãos? Aí eu fui suspenso da aula, a professora ficou nervosona. E eu lembro que eu tinha 13 anos, e eu lembro que eu fiquei tão indignado com isso, porque eu sabia que eu tinha feito a miséria daquele dever de matemática em casa, eu fiz o dever, cheguei lá, a professora não gostou da letra, não sei o que foi, e da cabeça dela, mas o que eu fiquei chateado? Colocou ainda o nome do Espírito no meio. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Não dá raiva de uma situação onde você sabe que você está sendo injustiçado, dá raiva, a pessoa que não fica com raiva também, está repreendido, você é um fantasma, nós vamos orar para você encarnar aqui, porque a pessoa que também não sente raiva diante de alguma injustiça, tem alguma coisa errada com essa pessoa. E eu me lembro que eu fiquei triste com aquilo, eu era um adolescente, eu fiquei chateado, né, de ver assim, como que as pessoas às vezes brincam com o nome de Deus, falam uma coisa que ela está pensando, a pessoa pode ter até um fundamento da cabeça dela para falar, mas ela vai inadvertidamente e coloca o nome de Deus no meio, né? Quer dizer, uma língua traiçoeira, uma língua mentirosa, uma língua... E todos nós aqui, meus irmãos, nós alguma vez na vida enfrentamos situações assim. Enfrentamos situações onde, muitas vezes, nós estamos errados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Muitas vezes é você que está errado, sou eu que estou errado. Mas existem aquelas vezes que nós não estamos errados. Existem aquelas vezes, poxa, mas eu fiz aqui o negócio, E tem pessoas te atrapalhando, tem pessoas agressivas, tem pessoas violentas naquele ambiente. Muitas vezes nós estamos em ambientes assim. E é sobre isso que esse salmo nos orienta. Como que nós podemos agir no meio de guerras? Que você não é o culpado da guerra. Como que você pode agir no meio de línguas traiçoeiras? De uma situação, ambiente, onde, como diz aqui no final, olha, eu sou um homem de paz, mas todo mundo só fala de guerra. Mesmo que eu fale algo bom, as pessoas pagam o bem com o mal. As pessoas estão revidando. Essa era a angústia desse salmista. Era alguém que era pela paz, era alguém que estava fazendo as coisas da maneira correta, e ainda que ele fizesse as coisas da maneira correta, ele só recebia pedrada, ele só recebia gente que falava mal, ele só recebia calúnia e difamações. É muito interessante, porque ele usa aqui dois nomes. Ele fala assim, olha, eu vivo estrangeiro em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Essas duas localidades, elas aparecem na Bíblia, e elas são muito distantes uma das outras. Então, a maioria dos estudiosos da Bíblia, eles entendem que aqui é um uso figurativo, não tem como a pessoa estar nesses dois locais ao mesmo tempo. O primeiro local, que é o Meseque, é no extremo norte de Israel. Meseque, ele aparece lá em Gênesis, ele é um dos filhos de Jafé, filho de Noé. E aí fala que Meseque foi para o norte, e a Bíblia fala que o povo de Meseque era um povo que comercializava escravos, eles eram conhecidos por comercializar escravos. O profeta Ezequiel, no capítulo 27, verso 13, denuncia Meseque, porque eles eram agressivos e traficavam seres humanos como escravos. Esse outro local que aparece aqui é Quedar, ele ficava no sudoeste, eram filhos de Ismael, o flecheiro, filho de Abraão, Ismael, o flecheiro, e eles eram conhecidos por ser violentos, guerreiros violentos. Eles também são exortados na Bíblia pelo profeta Isaías, no capítulo 21. Então, o salmista, olha o que ele está dizendo: eu habito em Quedar, eu habito em Meseque, eu habito
num povo que coisifica seres humanos, gente que explora seres humanos. Eu habito no meio de gente que escraviza os outros. Eu habito em Quedar, eu habito no meio de pessoas agressivas, que tudo lhe dá uma flechada. Guerreiros, pessoas maldosas, que ferem as outras, desnecessariamente. E ele fala que essas pessoas fazem isso com a boca. Quantas pessoas são assim? Tem até uma música de uma banda lá, inglesa, o The Cooks, tem a música que chama Jiu-Jitsu Verbal. Tem gente que pratica Jiu-Jitsu Verbal. Ele abre a boca e começa a bater nos outros. Ele só sabe falar mal dos outros. Ofensas verbais o tempo inteiro e relacionamentos despedaçados. Vidas tristes. Pessoas que ficam, então, vermelhas de nervosa, rubras de raiva, bravas, e produzem o tempo inteiro maldade. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, então, para fechar esse início aqui do nosso estudo aqui do Salmo 120. Queridos, se todo mundo, presta atenção, praticasse o mandamento de Jesus de amar o próximo, acabariam todos os problemas da face da terra. Começa por aí. Se nós amássemos aos outros, todos os problemas de relacionamentos humanos terminariam. Então, isso é um fato. Por que, então, que nós não praticamos? Por causa do pecado, por causa do nosso coração. Porque nós não estamos em paz com Deus, então nós não entramos em paz com o próximo. Porque nós somos pessoas distantes de Deus. Então nós somos essas pessoas agressivas, e pessoas agressivas formam famílias agressivas, que formam cidades agressivas, que formam nações violentas como a nação brasileira. Morreram mais pessoas assassinadas no Brasil ano passado que nos Estados Unidos e na Europa inteira juntos. O Brasil é uma média de 60 mil assassinatos por ano. Isso é algo grave. Isso é algo que eu nunca vi os pastores, quando eu era criança na igreja, pregando sobre isso. Só que a nossa geração, como foi dito aqui, esses são os desafios da nossa geração. Amém, queridos irmãos? Ou nós queremos ser uma nação cristã nominal, ou nós queremos ser uma nação cristã de fachada, porque não tem como defender de um modo cristão a agressividade pela agressividade. É a contradição da fé cristã. As palavras perdem o sentido. Se você fala que você é um cristão que sai aí matando os outros, não tem sentido isso. Não existe nenhuma justificativa, nenhuma maneira. Você pode falar que é cristão e fazer isso, mas não tem como você estar em coerência com o Evangelho. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Amém, queridos irmãos? Então o salmista está muito triste por causa disso. Ele então tem que lidar com esse inferno de emoções no coração dele, porque dá raiva, ele está se sentindo violado. E eu quero mostrar para vocês aqui, então, as 3 partes desse salmo, 3 lições que nós aprendemos com esse salmista, para sairmos dessa conferência com um pouco mais de sal da presença de Deus, amém, queridos? Com um pouco mais de luz da presença de Deus, com um pouco mais de calma da presença de Deus, para a gente, então, mudar os nossos relacionamentos aí fora. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, amém, queridos? Então, vamos lá. Primeiro, olha que interessante. Eu clamo pelo Senhor na minha angústia, Ele responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Número 1, oração. Ele estava cercado de mentirosos, mas ele dirigiu o lamento dele para Deus, em nome de Jesus. Primeira coisa, não pague o mal com o mal. Esse homem estava sofrendo calúnias, agressividade, pessoas falando mal dele, dando indireta. Você já viu o movimento indiretas já, que existe por aí? Dá indireta em todo mundo, joga bagunça para todo mundo. Ele não revidou, ele olhou para uma direção melhor, ele olhou para Deus. Ele não ficou no meio termo também. Tem pessoas que começam a ceder. Está todo mundo mentindo? Eu vou mentir também. Já viu quem tem amigo gago? Tem algum gago aí? O amigo gago, eu tenho um amigo gago. Ele chega, e aí, Davi? Eu fico, e aí, beleza? Você já percebeu que as doenças são contagiosas, mas a saúde não é contagiosa? A pessoa que está doente, muitas vezes, transmite o vírus para o outro, mas a sua saúde, você não consegue transmitir para quem está doente. E a Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, que comunhão existe entre a luz e as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e Belial. Então, ele não revidou. Segundo, ele não entrou, ele não se misturou, ele não começou a mentir também. Ele não enfrentou mentira com mentira. Ele não enfrentou agressividade com mais agressividade.
Ele não revidou, ele fez o quê? Ele correu para Deus, ele se prostrou na presença de Deus. Leve para Deus a tua dor, a tua luta, em nome de Jesus, amém, queridos? Minha primeira pergunta para você: onde você está levando a tua angústia? Ele está angustiado, você está angustiado, eu estou angustiado. A questão é, onde nós buscamos ajuda? Tem pessoas que buscam ajuda num quarto do motel com a prostituta, ou com o prostituto. Tem pessoas que vão correr e vão falar mal dos outros. Tem pessoas que vão procurar o pecado. Tem pessoas que vão encher a cara, vão se drogar, porque precisam de um escape para a realidade da vida delas, que é miserável. Então elas precisam anestesiar o cérebro, tem que encher a cara, porque é insuportável lidar com aquela dor. Então ele corre para a cachaça, porque nenhum jovem, deixa eu estudar o que a droga causa. Olha, a droga causa impotência sexual, eu vou ficar broxa. Olha o que a droga causa: eu vou bater o carro e matar as pessoas, porque eu vou estar alcoolizado. Olha o que a droga causa: câncer nos meus pulmões. Eu já sei o que eu quero ser um drogado. Existe essa pessoa? Ninguém vai buscar drogas porque estudou o que a droga causa. Santidade e sanidade caminham juntos, meus irmãos. E como o irmão disse aqui, as irmãs têm que estudar mais, os irmãos têm que estudar mais. Querida, você tem que ser santa, não é anta, é diferente. Estuda, leia. Ninguém que estudar vai falar, eu tenho. Não, é o contrário. Então, meus irmãos, o orgulho te aconselha revidar. O orgulho te aconselha, vai lá e fala mal dele também. Hoje falaram mal de mim, que eu encontrei na internet. Hoje, um monte de gente me mandando mensagem de uma pessoa que colocou uma provocação. Eu não sei nem quem é a pessoa, eu nem conheço a pessoa. Fui lá ver, a pessoa fala mal, a pessoa, eu não sei nem quem é a pessoa falando mal. Gente, eu sou um pai, eu tenho uma filha de 6 anos, a Maria, eu tenho uma esposa, eu pago os meus impostos, a gente que está lutando, eu não tenho nada que ver. A pessoa vai lá falar mal do outro. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? São pessoas perturbadas, e aí o orgulho fala assim, revida. O orgulho fala assim, vai lá. Não, eu corri para Deus, eu pratiquei o Salmo 120. Eu fui lá orar, falei, não, eu vou falar com quem eu conheço, com quem me conhece, deixa eu falar com Deus. Eu vou falar com Deus, deixa eu falar com Deus. E fui lá orar, falei, Deus, olha só. Então, é isso que o salmista fez. Não escute o conselho do teu orgulho, escute o conselho de Jesus. Mateus 5,39. Não resista ao perverso. É isso que a Bíblia está mandando você fazer. Amém, queridos irmãos? Significa então que eu nunca posso resistir em todos os sentidos? Não. Jesus, ele resistia ao perverso da maneira santa. Você vai resistir ao perverso não pagando mal com mal. Quantos estão entendendo em nome de Jesus? Nós não revidamos da mesma maneira. Não é cristão fazer isso. É de outra maneira. Como? Primeiro, buscando a presença de Deus. Então não crie uma tempestade em torno de você mesmo. Porque essa é a reação espontânea. Quando você é injustiçado, normalmente você está com a razão. Então a bola está com você. Então o que você faz? Não crie uma tempestade em torno de você mesmo. Olha só, já vi pessoa que ela dá vazão à raiva dela, e chuta as coisas, e chuta o cachorro, e chuta o pastor, e chuta tudo, porque ela está com a razão, aí ela começa a crescer, aí ela começa a perder a razão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí ela vai para a internet, aí já coloca o negócio lá, já se equiparou. Quem está percebendo? Aí ela vai perdendo a razão. Por quê? Porque não busca Deus, vai agir na carne, vai agindo da própria cabeça, vai criando uma tempestade em torno de si para resolver os problemas, e essa sensação de valentia agrada o próprio ego. Olha como eu sou bom, eu sou nervosão mesmo, eu mato a cobra e mostro o pau, olha como eu faço e aconteço, eu sou pessoa nervosona, olha só, eu sou a irmã irritada, eu sou uma irritação que irrita as pessoas, eu sou a pessoa nervosona, chatona. Meu irmão, calma. Porque vai dando, aí quando você acalma, você é o primeiro a perceber, que besteira que eu fiz. Você sente a culpa de ter ficado nervoso, de ter dado vazão, irai-vos, mas não pequeis, é o que a Bíblia diz. Você tem que ficar irado na presença de Deus, ira santa. Porque você vai dando vazão, vai prolongando a sua ira, e aí, sabe o que acontece? Você está se tornando uma pessoa incrédula, porque você não está confiando que Deus está no controle. Existem 2 maneiras extremas de você entender a vida. Uma que é o fatalismo, a outra que é a fé. A pessoa fatalista, o destino. Já viu a pessoa? Ela coloca a culpa de tudo no destino.
Ela não tem culpa de nada. A culpa é do destino. A culpa é da sociedade. A culpa é do presidente da república, de todos os presidentes, do imperador, dos coloniais. Todo mundo é culpado, menos a pessoa. O partido político. Palmeiras é culpado de tudo. O Palmeiras, culpado dos problemas regionais, né? Porque não tem mundial, é culpado dos problemas mais próximos. Eu falei com o Azato, né, Matheus Azato. Quem conhece o Matheus Azato? Eu falei, Azato, a coisa mais mundial que o Palmeiras tem é você, né, o guitarrista, né? A pessoa vai fazendo um escândalo. Eu não sei nem o que eu estava falando, é só falar de Palmeiras que atrapalha. Aí eu lembrei. A culpa, o fatalista é o seguinte: nada está no controle dele. Esse é o fatalista. A pessoa de fé é o contrário. Tudo está no controle de Deus. A pessoa tem fé. Então, como eu tenho fé, eu não sou um fatalista, eu vou buscar a presença daquele que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas. Teve um homem que falou um dia assim: se eu tivesse o poder de Deus, eu ia mudar muita coisa no mundo. Eu ia mudar muita coisa. Aí ele parou e pensou: mas se eu também tivesse a sabedoria de Deus, eu ia deixar tudo do jeito que está, tudo do jeito que está. Então, meus irmãos, você pode abrir assim a sua mão comigo, a primeira oração. Deus, nós queremos orar mais na hora da raiva, Senhor. Como o salmista apresentou angústia ao Senhor, porque o Senhor responde. Que nós possamos lembrar disso no dia da raiva, no dia que formos injustiçados, no dia que estivermos com a razão. Não queremos perder a razão, queremos colocar tudo diante do Teu altar, Senhor. Eu oro em especial por, às vezes, famílias, pessoas que estão aqui, que estão passando isso hoje. Estão passando isso esta semana. Na conclusão desse semestre, tem sido dias difíceis, tem sido dias que a tentação de você revidar é muito grande. Deus, nós queremos colocar nessa conferência tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus, ó Deus. Queremos amadurecer, queremos aprender essas lições, como esse salmista, no nome poderoso de Jesus. Amém, queridos? Vocês viram que bonito que é o primeiro cântico da peregrinação. Então, eles começavam cantando isso. Eles já começavam a peregrinação até o culto em Jerusalém, dizendo: Senhor, nós vamos clamar a Ti na nossa angústia. Nós estamos buscando o Senhor, nós estamos indo adorar o Senhor. Oração, não revide. Número 2, paciência. Porque ele fez uma oração, confiando que Deus responde. Ele falou assim: eu vou falar com Deus, porque Ele me responde. Aí o verso 2 é a oração: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Então é uma oração por livramento. Você pode e deve orar por livramento. Jesus ensinou, nós oramos ali agora com o Souza ali embaixo: livra-nos do mal. O Lucas orou, ele olhou, prestou atenção agora, o Lucas, né, Lucas? Nós oramos ali: livra-nos do mal. Não é isso que Jesus ensinou, nós oramos? Então ore por livramento. Jesus ensinou: Deus, me livra do mal, me livra desse lado, livra, Senhor. E ele está orando: Senhor, livra dos lábios mentirosos, livra-me das mentiras, Senhor. Livra. O que Jesus orou? Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, livra esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a Tua vontade, porque Ele é Senhor, e a vontade dEle seja feita nos céus e na terra. É a vontade dEle, mas você pode orar por livramento. Jesus nos ensinou a orar por livramento. Agora, ele orou e esperou a resposta de Deus. Amém, queridos irmãos? Paciência. Olha que interessante, muitas vezes, esperar uma resposta já faz parte da resposta de Deus para você. Muitas vezes, vou repetir, muitas vezes esperar uma resposta já faz parte da resposta de Deus para a tua vida. É a história da irmã que estava no primeiro banco da igreja orando um dia: Senhor, me dá paciência, agora. Calma, irmã, nós vamos orar a Deus, Ele responde orações. E a mulher começou a gritar, quase bateu no pastor e quebrou a igreja, pedindo paciência. Então, nós não podemos ser assim. O salmista esperou, paciência. Olha que bonito, o verso 3 é a resposta de Deus. Agora ele não está falando com Deus, ele está falando com as pessoas, as línguas mentirosas. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele castigará com as flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. A resposta de Deus para esse homem é que Deus é justo e Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que vinga os seus filhos, não são os filhos de Deus que se vingam. Por isso que cruzadas não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver. Não existe isso, não existe isso. Está errado. Quando você se torna uma pessoa das cruzadas,
você está politizando a fé, está errado. Você está trazendo a esfera política para a fé. Não é isso que a Bíblia ensina. E que seja anátema, maldito, o que disser errado nos púlpitos das igrejas brasileiras. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que está aqui. Ele castigará as pessoas. Não é você que manda ninguém para o inferno, não. Não é você que é santo, não. É um que é santo. Ele nos livrou. O nome dele é Jesus Cristo. É a Ele que nós adoramos. Então, meus amados irmãos, paciência. Paciência. Em Mateus capítulo 12, está escrito que Jesus, Ele esteve no meio das pessoas, e olha as marcas dele. Ele não discutirá e nem gritará. Ele não vai apagar o pavio que fumega e nem vai quebrar o caniço. Em linguagem atual, ele não vai chutar o cachorro morto. Ele não vai apagar a fagulha que tem nas pessoas. E não é assim que Jesus fez, não é assim que Jesus nos ensinou. Quantos estão entendendo? Amém, queridos irmãos? É muito difícil até pregar isso, meus irmãos. É muito difícil pregar isso. Por quê? Porque está indo o contrário do que é fácil ouvir aí fora. É contracultural, é contra a correnteza, falar de paz em tempos de guerra, meus irmãos. Em tempos de tudo é conquista, é um linguajar beligerante. Nós conquistamos na força de Deus, não é na nossa força. É no Espírito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados irmãos, paciência. Para o Evangelho, o fim não justifica os meios. Você não pode ser uma pessoa que sacrifica todo o caminho por causa de um objetivo. Está errado. A porta é estreita, o caminho é estreito e leva à vida. É o tempo inteiro na presença de Deus. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Amém? Você recebe essa palavra na sua vida? É do jeito dele, do início ao fim. É igual o jogador de futebol. Eu sou cunhado do Giovanni, que jogou na seleção brasileira, no Barcelona, no Manchester City, no Cruzeiro. E o Giovanni acabou de chegar ali em casa. Ele jogou no mundo inteiro, no Benfica, em Portugal. E aí é muito interessante quando a gente vai lá em Minas Gerais, ele reúne os colegas dele, jogadores de futebol, e aí eles vão jogar futebol lá no sítio dele, e aí muitos são crentes, aí eles oram no começo do jogo, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Eles oram no começo do jogo. Aí durante o jogo, um dá um carrinho no outro, um arranca o dente do outro, briga. No final, Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, como nós perdoamos. Tem que ser crente durante o jogo também, amém, queridos irmãos? O cara é crente no começo do jogo e no final não. Nós temos que ser crente durante o jogo. Durante o jogo é que é difícil ser crente. Né? A gente é bom de ser crente no início das coisas. Começo do ano, Deus, eu estou firme, Deus. Aí no meio do ano já desviou. Começo do dia, Deus, hoje o dia vai ser abençoado, as misericórdias do Senhor renovaram sobre a minha vida. De manhã o sujeito, ele é o apóstolo Paulo, já não sou eu que vive, Cristo vive em mim. No almoço, o cara já é Pedro, não sei quem é Jesus, já está negando Jesus, nunca ouvi falar. De tarde virou Judas, está traindo Jesus com o beijo. De noite virou Jezabel, lá na Record, meus irmãos, virou o demônio. De noite a pessoa já está contra. Então, nós temos que ser mais constantes em nome de Jesus. Sabe o que eu digo para você que está empolgado na conferência de jovens, que está aqui feliz, filmando, fotografando, fazendo design, a camiseta, é bênção. Eu espero que você esteja aqui daqui 18 anos, para a glória do Senhor. Está começando bem, mas eu quero ver você terminar bem em nome de Jesus. Eu quero ver você terminar bem em nome de Jesus. E aí você vai ter que ter o quê? Paciência. Confiar que Deus está no controle. Confiar que é Deus que vai resolver. Existe limite para você ser chato. É uma linha que Deus estabeleceu. A partir daqui, é com Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Salmo está falando, você preocupa até aqui. Se você passa daqui a sua preocupação, o que é um lamento vira murmuração. Então, olha o lamento dele no verso 5. Ai de mim. Isso aqui não é mimimi, gospel, não. É lamento. O lamento é quando você tem a real noção do que está acontecendo com você. E tem hora de chorar, tem hora de rir. E tem hora que é para chorar. É o lamento. Lamentações do profeta Jeremias. Olha, ai de mim, que vivo como estrangeiro. É muito parecido com Isaías, né? Ai de mim, que tenho lábios impuros. É quando você entende a sua situação. E você fala assim, não assim, ai, tenha um dó de mim. Não, é só quando você reconhece que você está numa situação difícil.
Ai de mim que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar, tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Ele é resiliente, ele é perseverante, é um salmista paciente. Eles estão cantando isso no início da peregrinação, porque certamente vai ter sol, vai ter frio no deserto, as famílias vão ter riscos de assaltos, as famílias vão enfrentar desafios, as famílias vão enfrentar muitas lutas e percalços, alguém pode ficar doente. Paulo fala lá no final de 2 Timóteo, que teve um da equipe dele que ficou doente, eu deixei fulano doente lá atrás. Tem pessoas que vão ficando doentes pelo meio do caminho, e aí, eles já estão desde o início, cantando, Deus, nós vamos recorrer ao Senhor, e Deus, nós vamos ser pacientes até chegar lá, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, amém, queridos irmãos? Estamos no meio do ano, é uma virada de semestre, não adianta então você ficar apavorado, não adianta você ser um filho pródigo, precipitado, nervosão, não, tem pessoas que sacrificam tudo para alcançar certo objetivo na vida, e brigam com as pessoas pelo meio do caminho, chega no final, não tem nem quem comemore com você, você se torna uma pessoa estúpida, insuportável, se torna uma pessoa patética, exausta, mas eu cheguei lá, chegou lá onde? Chegou lá onde? Porque se você chega num lugar que está só você nesse lugar, você é o próprio diabo, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa que só pensa em si, você é uma pessoa que está longe de Jesus. Olha o que diz Provérbios 14, verso 16, o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O sábio é cauteloso, ele vai com calma, ele não é afobado, ele não fica desesperado, ele senta na mesa com o rei, como diz Provérbios, e ele senta na hora que o rei deixa ele sentar, ele não sai colocando, eu vou sentar aqui. Tem pessoas que lutam por causa de assentos, gente. Jesus fala sobre eles, os fariseus gostam dos primeiros assentos. O provérbio fala assim, olha, não é você que se convida, fica feio, é o rei que te convida, pode vir, aí você vai com honra, porque você foi convidado. E ele fala, e quando você estiver sentado na mesa do rei, você não sai comendo tudo, você põe uma faca na garganta, e você vai comer com graça, com amor, você não vai se lambuzar. Quem está entendendo? Domínio próprio é fruto do Espírito Santo, é na vitória que você vê o caráter das pessoas. Eu tenho pregado muito sobre isso esse ano, é no sucesso. Eu tenho repetido que a popularidade tem matado mais profetas que a perseguição, meus irmãos. É um estudo simples de história da igreja, só você pegar um panorama da história da igreja. A popularidade destrói vidas, destrói reputações, famílias, ministérios inteiros, porque a pessoa, ela não sabe lidar com o sucesso. Então olha o que diz Provérbios 26, verso 20, sem lenha a fogueira apaga, sem o caluniador morre a contenda. Está vendo? Tem pessoas que colocam lenha em brigas desnecessárias. O que eu quero dizer para você? Seja alguém que transmite paz na internet, na escola, na casa, na rua, nas conversas. Amém? Amém, meus irmãos? Você recebe essa palavra na sua vida também? Seja alguém que fala assim, eu vou ser diferente, eu vou ser um cristão. O que é cristão? É ungido. O que significa cristão? Ungido. Cristão é um pequeno Cristo. O que é Cristo? É ungido, é alguém capacitado. A minha oração é que você saia daqui capacitado para levar a paz do Senhor Jesus. E levar a paz do Senhor Jesus não no sentido humano, vamos conciliar aí, mas levar a paz no sentido mais profundo. Leve o Evangelho às pessoas. Calce os pés com a preparação do Evangelho da paz, porque se você anunciar o Evangelho, as pessoas estarão em paz com Deus. Se elas estiverem em paz com Deus, elas vão estar em paz com elas mesmas, e aí vão estar em paz com o próximo. Essa é a nossa mensagem, meus irmãos, é de dentro para fora, abre assim sua mão. Deus, nós oramos também por paciência, Senhor. Quantos jovens são apavorados, quantos jovens, ó Deus, eles são precipitados, eles não têm caráter, eles não têm condições, eles não têm, mas querem as coisas. São pessoas egoístas, motivadas à fama, motivadas a sucesso, quebra esse espírito demoníaco do nosso meio, em nome de Jesus.
jovens que ficam brigando por causa de likes no Instagram, jovens que ficam falando mal dos outros, ficam julgando os outros, que essas escamas de mentira caiam dos olhos desses jovens, ó Deus, que todos possam perceber que não são nada, que nenhum de nós é nada, que Cristo seja tudo em todos. Muda essas motivações nos corações dos jovens, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos? Amém? Em terceiro e último lugar, ele reafirma o compromisso dele com a paz. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O Salmo não termina, e eles viveram felizes para sempre. O Salmo não termina, e Deus veio com as flechas e arrancou a língua dos demônios. O Salmo não termina, e ele veio com as brasas, aí que ele fala das brasas incandescentes de sândalo. Outra versão fala as brasas de zimbro, que é uma planta lá do deserto, que ela cria esse tipo de carvão vegetal. Queridos, o texto termina na tensão. Você tem que aprender a viver na tensão. Você tem que aprender a viver, às vezes a tensão que você está vai demorar ainda. São 40 dias, você está no primeiro ainda. Deus acaba logo, eu quero 40 segundos. É 40 dias, 40 anos. Não sei. Então você tem que se submeter à vontade de Deus. Amém, queridos irmãos? E o que está? Ele termina então do jeito que nós temos que terminar, reafirmando o nosso compromisso com Deus. Olha, eu sou homem de paz. Eles podem continuar falando de guerra, mas eu continuo sendo um homem de paz. Essa é a minha postura. Foi para isso que eu fui chamado. Esse texto em hebraico, ele é mais forte. Ele não diz eu sou homem, ele diz eu paz. É isso que ele diz. Ele não diz nem eu sou paz. Ele diz eu paz. Ele se identificou plenamente com a paz. Ele se identificou, ele se confunde com a paz. A paz de Deus invadiu a vida desse homem. Ele fala, eu paz, eu sou paz, eu sou pela paz. Aí ele vem aí, eu sou o homem de paz, eu paz. Vocês eu não sei, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você faz o que você quiser, mas eu paz. Você vai brigar sozinho, você vai dar muito ponto de faca, você vai falar com as paredes, você vai falar sozinho, eu, paz, porque eu tenho o príncipe da paz comigo. A paz que excede a todo entendimento habita na minha mente, e nem homem, nem mulher, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É a tua postura, é a nossa fé, é o nosso Senhor, eu, paz. Salmo 37 diz assim, não se aborreça por causa dos homens maus. Eles podem continuar sendo maus. Não existe nenhum lugar na Bíblia que fala que todo mundo vai converter e ficar de paz. Não existe isso na Bíblia. Isso aí beira um pensamento universalista, que é contrário ao modo que eu creio, é contrário ao cristianismo ortodoxo, é contrário à fé cristã ortodoxa, é contrário à tradição evangélica, que é uma tradição conservadora. É contrário. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que existem pessoas que serão punidas por Deus, não por nós. Quantos estão entendendo? Então, meus amados irmãos, o Salmo 37 diz que nós temos que aprender a lidar com isso também. Você tem que amadurecer a sua fé, deixar de ser ingênuo, deixar de pensar que o Evangelho é ursinhos carinhosos. Olha o Salmo 37, não se aborreça. Eu vou terminar lendo dois trechos da Bíblia, um do Antigo e um do Novo. Salmo 37. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Olha só que salmo poderoso. O que eu vou falar? Está todo mundo falando mal. Primeiro, não deixe isso entrar no teu coração, amém, queridos? Não tem inveja deles, não. Ah, mas eles parecem que estão andando bem. Não tem inveja deles. Não fique falando, vale a pena. Meus irmãos, o pecado não compensa, o crime não compensa. Se na terra as pessoas fazem justiça, quanto mais Deus. Então, meus amados irmãos, o nosso compromisso é com a paz. Não inveja. Segundo, eles vão secar como capim. É passageiro.
É tudo passageiro. Eles vão murchar essas pessoas na presença de Deus. E terceiro, confie no Senhor e faça o bem. Não fica parado também não. Sabe como é que você enfrenta o mal? Com o bem. Vença o mal com o bem. E esse é o segundo texto que eu quero ler, Romanos 12. Leia a Bíblia aí, ó. Você não leu nada essa semana. Você está por fora, meu irmão. Olha aqui. Romanos 12. Tá? Para de escutar podcast e leia a Bíblia. Olha aqui, ó. Para de assistir vídeo. Para de ouvir música um pouco. Quebra esse CD do Souza. Leia a Bíblia, menino. Lê nada da Bíblia. Depois você escuta o Souza. Romanos 12, verso 14. Quem fala isso não sou eu, é Deus em Amós. Não suporto o som da tua lira, não abomino tua festa de adoração, abomino, porque vocês estão longe de mim. Então não engane, não cubra o mau cheiro dos seus pecados com o desodorante das desculpas. Com o seu chat que diz. Romanos 12, verso 14, diz assim: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Então, você está com vontade de amaldiçoar? Eu te entendo, fica tranquilo. Mas está escrito na palavra, é para abençoar, não é para amaldiçoar. É difícil ser crente. Ser bêbado é para qualquer um. Encher a cara e ficar, é para qualquer um. Ser burro é para qualquer um. Nós temos que inverter esse processo de jumentização das pessoas, meus irmãos. Está escrito na Bíblia, não seja como cavalo que não tem entendimento. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, para ser conforme a imagem de seu Filho Jesus, Romanos 8, 29. Você foi criado para a realização de boas obras, não é fácil ser cristão. Olha o que está escrito, verso 15, alegrem-se com os que se alegram. A pessoa mandou para você uma notícia feliz, fique feliz com a pessoa. Manda um coraçãozinho. Se importe com os outros. O mundo não gira em torno de você. Não são apenas as suas alegrias que importam. Tem pessoas simples comemorando uma coisa que para você pode ser simples, mas para ela às vezes foi muito custoso. E você tem que aprender a se alegrar com essas pessoas. Se alegrar com o diploma do supletivo de alguém que não teve a oportunidade que você teve. Não teve pai para pagar a escola como você teve. Então se alegrem com os que se alegram. Isso que é ser cristão. É muito mais simples do que você pensa. Chorem com os que choram. Vai para um velório chorar com alguém. Eu não tenho tempo, ninguém tem tempo para ir para velório. É triste, é ruim, é desagradável, mas tem que ir. É isso que está escrito aqui, chorem com os que choram. Tem alguém passando uma luta? Fique acordado de madrugada com essa pessoa. Deus prepara até, eu me lembrei aqui, Lucas, do Igor, nosso irmão, o Igor Siracusa do Dunamis, um dos líderes do Dunamis. Eu tinha colocado na minha agenda, meses de antecedência, para pregar numa célula que o Igor me convidou. E eu coloquei na minha agenda, eu coloquei assim na minha agenda, passar o dia com o Igor. Eu tinha combinado de encontrar com ele, conversar com o Igor, e à noite ir lá, ir nessa célula com ele. Naquele dia o pai dele morreu. Aí quando chegou, o Igor é tão angificado, que ele ainda me mandou uma mensagem: Davi, olha, não precisa preocupar com a célula, meu pai morreu. Ele ainda me mandou uma mensagem explicando. Eu peguei e falei assim: Igor, eu estou indo aí ficar com você onde você estiver. E aí eu fui lá para o hospital onde ele estava, e quando eu cheguei, dei um abraço no Igor e nós dois choramos. E eu falei: cara, você não está entendendo? Está separado há meses da minha agenda, está lá. Eu não coloquei que ia pregar na cela, estava escrito, passar o dia com o Igor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? Deus às vezes está te preparando para ajudar alguém. Quantas vezes, eu às vezes estava assim, e tive que dormir o período que eu morava em Belo Horizonte, aí me deu um sono, assim, fui descansar à tarde, uma tarde, e aí eu acordei, ligação de velório, de acidente, eu já entendi até por que eu estava dormindo. Bateria recarregada. E às vezes você tem a disponibilidade, mas não vai chorar com quem chora. Olha o que está escrito para encerrar. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. O cristão tem que ser mais recíproco.
Algumas pessoas vão ser mais amigos seus, você seja mais amigo dessas pessoas. Outras pessoas têm uma amizade mais distante, mas você mantém aquela amizade. Quem está entendendo aqui que eu estou falando? É a mesma atitude, ó, eu estou com você, cara. Cara, você está estreitando o relacionamento? Eu vou estreitar o relacionamento com você. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Eu vou mitar na internet aqui, a igreja vai me aplaudir. Não. Está escrito que eu tenho que fazer o que é correto aos olhos de todos. Porque é assim que nós vamos testemunhar o Deus que está na nossa vida. Não humilhando as pessoas, não é sendo um racista, não é sendo um xenófobo, não é sendo um homofóbico que vai lá e humilha a pessoa, humilha as pessoas que pensam diferente. Não está certo isso, meus irmãos. Nós temos o nosso posicionamento, nossa maneira de pensar, mas não tem uma linha na Bíblia que manda você maltratar as pessoas, é o contrário. O que está explicando aqui? Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não dá para viver em paz com todos, mas o que depender de nós, estejamos em paz com todos. Quem está entendendo isso? O que depender de você, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, abra sua mão, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Fica de pé para a gente orar. Confie no Senhor, querido, e faça o bem. Reafirme o seu compromisso com Deus. 3 lições do Salmo 120. Abra a mão aí para a gente orar, encerrando. Número 1, ore. Estão falando mal, tem uma angústia, corre para Deus. Que essa conferência você possa correr para o Senhor, amém, queridos? Número 2, paciência. Pede a Deus paciência. O aumento da paciência diminui o seu problema, sabia disso? Quando aumenta a tua paciência, diminui o teu problema. É o mesmo problema, mas ele diminui quando o amor, a generosidade aumenta na sua vida. Em terceiro lugar, reafirme todo dia o seu compromisso pela paz. Reafirme, você acorda e fala assim: não, eu sou paz, eu tenho a shalom, eu sou bem-aventurado em Cristo Jesus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Erga as suas mãos e adore a Deus. Frases de adoração agora, só adore o Senhor. Reafirme o teu compromisso pela paz. Deus abençoe o Souza, Deus abençoe esse ministério, Dunamis. Tem sido uma bênção para a nossa geração, tem sido usados nos 4 cantos da terra. Vamos louvar ao Senhor com o Souza, erga as mãos, comece a agradecer a Deus. Obrigado, Senhor.